A paz de Deus. Hoje vou contar a obra que Deus fez na vida da minha filha, uma história que até hoje faz meu coração estremecer, porque mostra que Deus vê o que ninguém vê, ouve o choro que ninguém ouve, e quando tudo parece silêncio, Ele começa a agir onde o inimigo achava que estava escondido. Se você é mãe, tia, avó, se ama uma criança, eu te peço, fique comigo até o fim desse testemunho. Compartilhe, se inscreva no canal, comente de onde está ouvindo, porque no final desta história vou orar por sua casa, sua família e por toda criança que precisa de um milagre. Essa oração pode ser o divisor de águas na sua vida. Minha vida sempre foi simples, feita de dias de luta e fé no interior. Fui criada dentro da congregação cristã no Brasil, numa família que, mesmo sem muito recurso, nunca deixou de dobrar os joelhos, de manter o culto no lar, de ensinar que oração é o maior escudo contra qualquer mal. Meus pais eram daqueles antigos, de hinos afinados e joelhos marcados, que confiavam mais na palavra do que em qualquer promessa do mundo. E foi nesse chão de oração que criei minha filha, com zelo, temor e muito amor. Isabela sempre foi uma criança cheia de luz. Desde pequena, gostava de sentar no banco da frente, ouvia atenta cada palavra do ancião, pedia para ficar perto dos músicos, e antes mesmo de aprender a ler, já decorava trechos dos hinos que eu cantava em casa. Era meiga, sensível, e sua presença fazia a casa parecer mais leve, como se a graça de Deus tivesse feito morada, ali no nosso lar. Toda noite, antes de dormir, ela insistia para que a gente abrisse a Bíblia e orasse juntas, pedindo proteção, paz e que Deus nunca deixasse faltar saúde nem alegria na nossa família. Mas, irmãos, a vida tem provas que chegam como um vento frio, de repente sem aviso. Quando Isabela completou 8 anos, começamos a notar pequenas mudanças. Ela, que sempre foi comunicativa, ficou mais fechada. Os olhos perderam um pouco do brilho e o sorriso antes fácil virou rareza. Achei que fosse apenas fase de crescimento, preocupações de escola, amizade, mas o meu coração de mãe sentia que tinha algo além. Foi numa dessas noites, já cansada do trabalho, que tive o primeiro sonho estranho. No sonho, via minha filha em um lugar escuro, chamando por mim, mas minha voz não saía. Eu tentava correr até ela, mas era como se meus pés estivessem presos. Acordei assustada, coração acelerado, e imediatamente fui para o joelho, pedindo que Deus me desse discernimento. A partir daquela noite, os sonhos começaram a se repetir, cada vez mais intensos. Algumas noites eu acordava chorando, sentindo um peso estranho, como se uma sombra pairasse sobre a nossa casa. Passei a vigiar mais minha filha, observando cada gesto, cada palavra. Isabela começou a ter dificuldade para dormir. Dizia que sentia medo do escuro. Às vezes acordava chorando no meio da madrugada. Eu abraçava, orava, cantava hinos baixinho, pedindo para Deus guardar aquele sono e afastar qualquer seta contrária. Mas o sentimento de inquietação não passava. Parecia crescer a cada dia. Durante os cultos, o ancião começou a trazer palavras sobre vigilância espiritual, sobre ataques que vêm sorrateiros, e eu sentia como se Deus estivesse me chamando à responsabilidade de cuidar da minha casa de forma ainda mais intensa. Chegava a noite e eu fazia oração de joelhos ao lado da cama de Isabela, pedindo que o Senhor fechasse todas as brechas, que cercasse nossa família com fogo, que toda a armadilha oculta fosse desfeita. E então, irmãos, os sonhos se tornaram cada vez mais claros. Uma noite, sonhei que uma porta se abria dentro da minha casa e uma presença estranha tentava se aproximar da minha filha. Mas de repente, uma mão forte aparecia e fechava a porta com força. Acordei tremendo, caí de joelhos no chão da sala e chorei como criança, pedindo que Deus não deixasse o mal tocar na minha filha. Era como se, no silêncio da madrugada, o céu estivesse travando uma batalha por nós. E assim os dias iam passando.
Por fora, tudo seguia a rotina. Escola, igreja, ensaio, cultos, almoço em família. Por dentro, eu travava uma guerra que ninguém via. Às vezes, enquanto lavava a louça ou arrumava a casa, sentia um aperto no peito e lágrimas caíam sem explicação. Eu só conseguia repetir em pensamento: Senhor, revela o oculto. Não deixa minha filha ser tocada por nada que não venha de ti. Isabela continuava diferente. Começou a evitar falar de certas pessoas. Ficava assustada quando tocava o telefone ou quando algum visitante chegava. Uma vez, durante um culto, olhou para mim com um olhar perdido. Pediu para ir embora mais cedo. Disse que estava com dor de cabeça. Meu coração apertou. Aquela noite, fiquei em oração até o amanhecer, pedindo uma resposta clara, um sinal, qualquer coisa que me mostrasse o que estava acontecendo. Foi então que, numa madrugada silenciosa, recebi o sonho mais forte de todos. No sonho, ouvi uma voz dizer: ore sem cessar, porque o inimigo está tentando o que não pode, mas há vitória reservada para quem não se cansa de vigiar. Acordei suando frio, e ali mesmo, ajoelhada no chão, fiz um voto com Deus. Enquanto eu respirar, vou orar, vou vigiar, vou proteger minha filha com toda a força do meu coração. A partir daquele dia, a batalha espiritual se intensificou. Mas foi também nesse vale escuro que eu comecei a enxergar o poder de Deus agindo onde o olhar humano não alcança. E o que estava escondido começou a vir à tona de um jeito que só a oração pode explicar. Mesmo mantendo a rotina da casa, meu coração já não tinha mais paz. Eu fazia tudo. Cuidava do almoço, lavava a roupa, levava a Isabela para a escola, recebia irmãos para um café no fim da tarde. Mas por dentro, parecia viver cercada por uma neblina, como se meus olhos enxergassem o que ninguém mais via. Era como se Deus, na sua misericórdia, quisesse me despertar para algo maior, me chamando a uma vigilância que ia além do simples cuidado de mãe. O sentimento era tão forte que, às vezes, eu me pegava olhando para Isabela em silêncio, buscando nos olhos dela algum pedido de socorro, alguma palavra não dita, mas tudo que encontrava era um cansaço que eu não sabia decifrar. Com o passar dos dias, a casa ficou mais silenciosa. Isabela, antes tão viva e falante, passou a evitar o contato, se trancava no quarto com mais frequência, parou de pedir para ler a Bíblia junto comigo antes de dormir. E quando eu tentava puxar conversa, só balançava a cabeça, murmurava qualquer coisa e voltava a se isolar. Comecei a perceber pequenos detalhes. Roupas que antes ela adorava, agora não queria mais usar. Brinquedos favoritos deixados de lado. Recados da escola dizendo que ela tinha ficado quieta demais na aula, que parecia distante dos colegas. Uma professora chegou a me chamar e perguntar se havia algo errado em casa, pois Isabela havia chorado sem motivo um dia inteiro. Isso me cortou por dentro, porque sempre ensinei que nosso lar era lugar de alegria, de oração e de proteção. Em silêncio, eu fui ficando cada vez mais angustiada. A noite parecia maior. O sono não vinha. E toda vez que deitava, meu pensamento voltava para os sonhos, para aquela voz dizendo: ore sem cessar. Comecei a acordar na madrugada, muitas vezes às 3 da manhã, sentindo o coração acelerado e uma necessidade quase física de me ajoelhar. Eu caminhava até a porta do quarto de Isabela, colocava as mãos sobre o batente e orava em silêncio, pedindo: Senhor, cerca minha filha com teu anjo. Não deixe o mal passar dessa porta. Se há algo oculto, revela, Senhor. O silêncio foi crescendo dentro da casa. Até os pássaros do quintal pareciam ter se calado. O esposo, percebendo minha aflição, perguntava se estava tudo bem, e eu só dizia que era preocupação de mãe, que era só uma fase. Mas por dentro eu sabia que era algo diferente, uma inquietação que não se desfazia com palavras humanas. Busquei conselho com uma irmã mais antiga, daquelas de joelhos calejados e oração firme. Ela me ouviu em silêncio, me abraçou e disse:
Filha, às vezes o que Deus quer é que a gente insista na oração até o oculto vir à tona. O inimigo é astuto, mas Deus é mais. Persevera, vigia, e no tempo certo ele revela. No culto daquele domingo, a palavra saiu direto ao meu coração. Vigia a tua casa, porque o inimigo tem tentado tocar onde você menos espera, mas o Senhor vai visitar o teu lar com vitória. Aquilo foi como um alerta. Voltei para casa sentindo um peso, mas também uma coragem nova. Naquela noite, preparei a ceia simples, acendi a luz da varanda, chamei Isabela para orar. Ela relutou, disse que estava cansada, mas eu insisti. Oramos juntas, e durante a oração, senti um arrepio, como se o ambiente mudasse, uma presença forte do Espírito Santo pairando na sala. Nos dias seguintes, os sinais aumentaram. Isabela começou a se assustar com barulhos, não queria ficar sozinha em nenhum cômodo, evitava certas pessoas, principalmente uma visita da família que até então era bem-vinda em casa. Eu comecei a observar, a notar tudo, cada olhar, cada palavra, cada silêncio estranho. Minha oração virou choro constante. Senhor, o que eu não vejo, Tu vês. O que não alcanço, Tu alcanças. Não deixe minha filha perecer debaixo dos meus olhos. A essa altura, a igreja já estava percebendo minha aflição. As irmãs da piedade começaram a visitar mais. Traziam sopa, palavras de consolo e diziam que Deus estava movendo o coração para interceder pela nossa casa. O cooperador de jovens veio nos visitar, fez uma oração especial, ungiu o lar, pediu a Deus que trouxesse à luz tudo aquilo que estivesse causando tormento. Em uma dessas visitas, enquanto o irmão orava, Isabela chorou baixinho, tremia e só dizia: Mãe, eu quero que Deus me ajude a dormir em paz. Eu tenho medo, mãe, muito medo. Eu a abracei forte, senti um aperto no peito e disse para ela: Filha, Deus não te deu o espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Nada pode te tocar sem passar pela mão de Deus. Naquela noite, ela dormiu agarrada em mim, soluçando, e eu fiquei acordada velando o sono dela, orando baixinho, pedindo socorro ao céu. Os dias se arrastaram. O clima era de espera tensa, como quem sente que uma tempestade está prestes a cair, mas não sabe quando nem como. Até que, numa madrugada silenciosa, acordei sentindo uma presença forte no quarto. Levantei, fui até a sala e lá, ajoelhada, comecei a orar com mais força do que nunca. Pedi que Deus mostrasse o oculto, desmascarasse o inimigo, não permitisse que minha filha carregasse aquele peso sozinha. Enquanto orava, senti um calor subir pelo corpo. Um choro profundo veio e ouvi, em pensamento, como uma voz: a vitória está chegando, mas a verdade precisa ser revelada. Naquele instante, compreendi que o tempo do silêncio estava acabando. O que estava oculto ia aparecer, e mesmo sem saber o que era, eu estava disposta a enfrentar o que fosse por amor à minha filha. Era chegada a hora de buscar resposta, de reunir a irmandade, de transformar a casa em altar, porque eu sabia que só Deus poderia vencer essa guerra invisível. Decidi que não iria mais esperar sozinha. Era hora de transformar a aflição em movimento de fé, porque, irmãos, tem guerra que a gente não vence calado. Precisa da irmandade junto, precisa de joelhos dobrados, precisa do poder do clamor coletivo. Na manhã seguinte, aquela madrugada de choro e revelação, levantei cedo e liguei para 2 irmãs antigas da obra da piedade, confidentes de oração, mulheres de experiência, que sempre me acolheram em momentos de angústia. Contei a elas tudo o que vinha sentindo, os sonhos, o silêncio pesado, as mudanças da Isabela, o medo que havia invadido nossa casa sem pedir licença. Elas não titubearam. Filha, Deus já nos alertou em oração. Estávamos sentindo de te procurar. Hoje mesmo vamos reunir as irmãs para buscar a Deus pelo teu lar. Foi marcada uma visita de oração para aquela mesma tarde.
A notícia se espalhou, e quando o sol ainda estava alto, a casa se encheu de irmãs, cada uma trazendo uma palavra de ânimo, uma porção de fé, um abraço apertado. O ambiente mudou. Parecia que a casa tinha sido lavada de dentro para fora. Tamanha a presença do Espírito Santo que sentimos já nos primeiros hinos. Lembro do cheiro do café recém-passado, da mesa posta com pão caseiro. Mas, acima de tudo, lembro da fé pulsando em cada canto da sala. Antes da oração, pedi licença e compartilhei com todas o motivo daquele movimento. Minha voz saiu embargada, mas não escondi nada. Irmãs, minha filha está sendo atacada por algo que não sei nomear. Sonhos, medos, mudanças. Eu não aguento mais ver minha casa oprimida. Peço a ajuda de vocês para juntos clamarmos e pedirmos que Deus traga à luz toda a obra do inimigo. As irmãs se olharam com um temor santo, e uma delas, Dona Célia, tomou a palavra. Deus já está agindo, irmã. O que está oculto vai aparecer, porque onde tem clamor sincero, o mal não permanece escondido. Começamos a orar. Foram quase 2 horas de clamor, hinos, lágrimas, mãos erguidas, joelhos no chão. O ambiente ficou tão pesado de glória que teve quem se sentisse mal, quem chorasse como criança, quem não conseguisse nem abrir a boca, tamanha era a presença de Deus. Enquanto orávamos, a Isabela veio devagar da porta do quarto, olhou para aquele círculo de oração, se encolheu num canto, e logo uma das irmãs foi até ela, ajoelhou junto e a abraçou. Foi nesse momento que senti o Espírito de Deus descendo com força. Uma paz que fazia tempo que eu não sentia inundou a casa, e as irmãs começaram a glorificar, cantar hinos em voz baixa, agradecer a Deus como se a vitória já estivesse ali. Naquela noite, quando todos foram embora, sentei com Isabela no colo. Ela chorava baixinho, não conseguia explicar o que sentia, só dizia que tinha medo, que não queria dormir sozinha, que via coisas no escuro. Eu a abracei, cantei um hino no ouvido dela e disse: Filha, Deus está com você. Tudo o que está te fazendo sofrer vai embora, porque tem uma multidão de anjos cercando essa casa. Não dormi. Fiquei orando a madrugada inteira, sentindo no coração que o dia seguinte seria decisivo. Pela manhã recebi uma ligação do cooperador de jovens. Ele sentiu de vir até nossa casa, queria conversar, orar conosco, e, se sentisse de Deus, chamar o ancião. Eu sabia que aquele cuidado era resposta de oração. Deus estava movimentando o ministério para proteger nossa casa. Naquele dia, a casa ficou cheia de irmãos, todos em espírito de vigilância, prontos para ouvir, consolar, fortalecer. O cooperador foi direto ao ponto. Irmã Mariana, o Senhor revelou em oração que há algo escondido no lar. Não tema, o mal não vai prosperar, mas é preciso coragem para enfrentar o que Deus vai mostrar. Oramos juntos. Durante a oração, Isabela começou a chorar convulsivamente. Não conseguia parar. Eu a abracei com todas as minhas forças. O ancião, com muito temor, colocou as mãos sobre a cabeça dela e orou: Senhor, mostra o que está oculto, traga à luz o que o inimigo quer esconder. Naquele instante, senti um vento suave passando pela sala. Um arrepio tomou meu corpo, e Isabela começou a balbuciar palavras desconexas, como se estivesse lutando para falar. Foi a primeira vez que percebi que o segredo estava prestes a sair, e que minha filha não precisava mais carregar aquele peso sozinha. Depois daquele culto no lar, a atmosfera mudou. Isabela já não dormiu assustada, mas passou o dia em silêncio, olhando muito para mim, como quem quer falar, mas não encontra forças. Meu coração se encheu de dor e esperança ao mesmo tempo. Dor por ver o sofrimento de quem amo, esperança porque sabia que, finalmente, o mal estava perdendo força. Antes de dormir, voltei a sonhar. No sonho, vi a mesma porta que antes se abria, mas agora era a mão de Isabela que a fechava, e uma luz muito forte invadia a casa.
Acordei chorando. Ajoelhei ali mesmo ao lado da cama e agradeci. Senhor, obrigada porque sei que o segredo vai ser revelado e minha filha vai ser livre. O tempo do silêncio estava acabando e a vitória, mesmo envolta em dor, já era certa para quem persevera na oração. O dia amanheceu com um peso diferente no ar, como se toda a casa estivesse prendendo a respiração à espera de algo definitivo. Isabela acordou em silêncio, os olhos inchados, quase não quis comer, e ficou sentada no sofá, abraçada num travesseiro, como quem busca proteção num mundo onde não confia mais. O clima era de espera e tensão. Eu tentava agir naturalmente, arrumando a cozinha, cantando hinos baixinho, mas tudo o que eu queria era poder arrancar aquela dor de dentro do peito dela. Meu marido percebeu meu olhar preocupado, mas também já sabia. Era hora de enfrentar o desconhecido, confiar que Deus estava conduzindo cada detalhe. Naquela manhã, a irmã Célia ligou novamente. Disse que não conseguia tirar a nossa família do pensamento e sentiu de retornar à nossa casa junto com outras 2 irmãs. Vieram sem avisar, trazendo pão, café e, principalmente, a força de quem já passou por vales profundos e sabe que, quando o céu se move, nada pode impedir a vitória. Eu abri a porta, agradeci e, antes de qualquer palavra, já senti aquela atmosfera diferente. As irmãs entraram, se acomodaram e rapidamente fizeram um círculo de oração ao redor da sala. O ambiente foi se enchendo de lágrimas, gemidos de intercessão e glorificação. Isabela, quieta no canto, olhava de rabo de olho, com medo, mas também com um brilho novo, como quem começa a vislumbrar uma saída. No meio daquela oração, a irmã Célia levantou e, cheia de temor, disse: Deus manda dizer que o tempo do silêncio acabou, que tudo o que foi feito às escondidas será revelado, e o mal não vai mais ter onde se esconder. Senti um arrepio tão forte que quase perdi o equilíbrio. Nessa hora, Isabela começou a chorar de novo, mais alto, balançando a cabeça e dizendo baixinho: Eu tenho medo, mãe. Não quero mais sentir isso. Me ajoelhei ao lado dela, peguei suas mãos geladas e disse: Filha, você não precisa ter medo. Deus é mais forte do que tudo. Fala, minha filha. O que está te fazendo sofrer? Demorou um pouco. O choro dela virou soluço. Depois um silêncio profundo. Até que finalmente, num sussurro, ela começou a contar. Entre lágrimas, a voz tremendo, Isabela revelou que uma pessoa muito próxima da família, alguém em quem todos confiavam, vinha ameaçando-a, dizendo que se ela falasse algo, coisas ruins aconteceriam com quem ela amava. Isabela contou detalhes que rasgaram meu coração, palavras que nenhuma mãe gostaria de ouvir. As irmãs choravam junto. Algumas clamavam em línguas, outras intercediam baixinho. O ambiente ficou pesado de dor e, ao mesmo tempo, sagrado, porque a verdade, por mais dura que seja, liberta. Eu abracei Isabela com toda a minha força, segurei seu rosto e disse: Filha, você nunca mais vai carregar esse peso sozinha. Agora toda a igreja vai orar com você. Deus já começou a reverter essa história. Meu marido, ao ouvir, caiu de joelhos. Chorou como criança, pedindo perdão por não ter percebido antes, por ter confiado demais, por não ter protegido como deveria. As irmãs se uniram num clamor ainda mais forte, pedindo que Deus limpasse todo o medo, curasse as feridas, arrancasse toda a raiz de sofrimento. Uma delas, cheia do espírito, impôs as mãos sobre Isabela e profetizou: O Senhor enxuga tuas lágrimas, menina. Nada vai te separar do amor de Deus. Hoje Ele começa a reconstruir tudo o que foi quebrado. Naquela tarde, o cooperador e o ancião vieram até nossa casa. Ouvindo o relato, acolheram Isabela, oraram conosco e garantiram que a igreja estaria ao nosso lado em todo o processo de cura e proteção. Decidimos juntos que seria feito o que fosse necessário para que aquele mal nunca mais tocasse nossa família.
seja procurando ajuda das autoridades, seja cercando Isabela de apoio, fé e amor. O clima ainda era pesado, mas pela primeira vez, depois de muito tempo, eu vi esperança nos olhos da minha filha. Naquela noite, deitamos juntas. Eu abracei Isabela forte e agradeci a Deus, mesmo em meio às lágrimas, porque o segredo finalmente havia sido revelado. O inimigo foi desmascarado, e dali em diante, nossa família nunca mais seria a mesma. Porque descobrimos que oração, quando é feita com sinceridade e fé, move céus, derruba muralhas e faz o impossível acontecer. A dor ainda era grande, o caminho de cura seria longo, mas a vitória já estava anunciada. O Senhor tinha começado uma obra nova, e mesmo no vale mais profundo, mostrou que nunca deixa de lutar por aqueles que o buscam com o coração quebrantado. Os dias seguintes pareceram um recomeço dentro do vale. Havia dor, mas havia também uma sensação de limpeza, de que o ar finalmente circulava livre pela casa. Era como se, a cada oração, um peso fosse arrancado dos ombros de Isabela e do nosso coração de mãe e de pai. Nossa casa se tornou refúgio. O lar virou altar de adoração e clamor. As irmãs da piedade revezavam visitas, vinham com palavras de ânimo, comida, hinos e presença. O cooperador se fez ainda mais presente, cuidando de cada detalhe, orientando com mansidão e muita oração. O ancião, homem experimentado em consolar os aflitos, veio mais de uma vez, sentou-se conosco, leu a palavra e deixou Deus usar seus lábios para acalmar nossos medos. Deus já desfez a obra do inimigo. Agora é tempo de reconstruir, tempo de cuidar das feridas, tempo de confiar que o Senhor é aquele que sara. Mas o processo não foi fácil. Houve noites em que Isabela acordava gritando, revivendo o passado no meio dos sonhos. Eu a abraçava, chorava junto, cantava hinos baixinho até ela adormecer novamente. O medo tentava voltar. O inimigo lançava pensamentos de culpa, vergonha, insegurança. Havia momentos em que me sentia fraca, incapaz de proteger a filha. Me perguntava onde tinha errado. Por que não percebi antes? Se faltou vigiar. Nessas horas, as palavras da Irmandade me sustentavam. Não há culpa para quem confia no Senhor. O mal tentou destruir, mas Deus não permitiu. Sua casa é terra santa, e o inimigo foi envergonhado diante da oração sincera. Durante esse tempo, Isabela começou a se abrir, a conversar com a psicóloga indicada pelo ministério, a se aproximar das irmãs mais jovens da igreja, a participar devagarinho dos ensaios, a pedir para voltar aos cultos de jovens e menores. Cada pequeno passo era uma vitória celebrada em oração. A cada reunião, a cada oração na madrugada, sentíamos um pouquinho do peso indo embora, dando lugar a uma paz diferente. Não aquela paz inocente de antes, mas uma paz amadurecida na luta, nas lágrimas e na certeza de que Deus estava cuidando de tudo. Em um culto especial de busca de dons, Isabela pediu oração. Se ajoelhou à frente, chorou muito, e no final da reunião, uma irmã, cheia do Espírito Santo, se aproximou e falou: Deus manda dizer que vai usar a tua dor para levantar outros que também sofrem em silêncio, que você nunca mais vai andar sozinha e que o Senhor vai te dar dupla honra onde o inimigo quis te envergonhar. Aquela palavra caiu como bálsamo. Vi minha filha levantar a cabeça, enxugar o rosto e pela primeira vez em meses sorrir de verdade. Passamos a visitar outras famílias, ajudar irmãs passando por lutas, dar apoio a quem precisava de escuta. Isabela queria contar sua experiência, dizer às crianças que é certo falar a verdade, procurar ajuda, confiar em Deus e não se calar diante da opressão. Cada palavra dela era testemunho de que a oração feita em segredo pode mudar destinos e revelar o que estava escondido nas trevas. Nosso lar se tornou abrigo, exemplo de superação, e muitos vinham buscar uma palavra,
uma oração, um conselho. Mesmo com todas as marcas, aprendemos a valorizar cada vitória, por menor que fosse. Isabela voltou a sorrir, a cantar hinos, a ler a Bíblia antes de dormir. Muitas noites ainda tinham lágrimas, mas já não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de quem viu o cuidado de Deus no momento mais sombrio da vida e decidiu não soltar mais a mão do Senhor. Um dia, olhando para minha filha dormindo tranquila, senti no coração que o milagre estava completo. Não porque tudo se esqueceu, mas porque a ferida virou testemunho. O inimigo foi envergonhado, e nossa casa, que parecia condenada ao silêncio e à dor, voltou a ser lugar de vida, de alegria e de esperança para quem precisa acreditar que Deus ainda revela, cura e restaura o que foi quebrado. Hoje, olhando para trás, vejo que o caminho foi longo e cheio de cicatrizes, mas também marcado por milagres escondidos em cada detalhe. Aprendi como mãe que nem sempre conseguimos proteger os nossos de todo o mal, mas quando entregamos no altar, quando nos movemos em oração verdadeira, Deus não apenas revela o que está oculto, Ele entra na dor, reconstrói o impossível, faz do vale um lugar de testemunho. Minha filha Isabela não apenas venceu um pesadelo, ela se tornou prova viva de que mesmo nas noites mais escuras, a luz de Deus é mais forte que qualquer sombra. Nosso lar, hoje, respira outro ar. Isabela, com a doçura restaurada, ajuda outras crianças na igreja, compartilha sua experiência com sabedoria além da idade e serve de consolo para mães que, como eu, já sentiram o medo tomar conta do peito. Eu mesma passei a olhar para cada criança, cada adolescente da Irmandade, com um zelo redobrado, porque aprendi que o inimigo se esconde onde menos esperamos, mas Deus também coloca sentinelas onde há oração. O ministério nunca nos deixou sós. As irmãs da piedade continuaram presentes, o cooperador incentivou a busca de dons e a comunhão foi se fortalecendo. Tantas famílias, ao ouvirem nosso testemunho, se aproximaram para contar lutas parecidas, dores silenciosas, pesadelos calados. E ali, juntos, transformamos choro em corrente de fé, dor em consolo, cicatriz em esperança renovada. Em uma noite de culto, já com Isabela mais forte, vi algo que me fez chorar de gratidão. Durante a oração, ela estendeu a mão para uma criança menor, que chorava baixinho. E orou com tanta convicção que a igreja toda sentiu um mover diferente. Era a prova. Deus tinha curado para que ela também se tornasse instrumento de cura na vida de outros. Se hoje deixo esse testemunho, é porque sei que existem lares vivendo exatamente o que eu vivi. Talvez você esteja lutando contra um silêncio dolorido, sentindo um peso que não sabe de onde vem, percebendo mudanças no comportamento de quem você ama. Não se cale. Ore, vigie, compartilhe, busque ajuda. Deus ainda revela o oculto, desmascara o inimigo, faz o impossível na vida de quem confia. O que era segredo virou testemunho, o que era dor virou milagre, o que era sombra virou luz. E agora, como prometi, quero orar por você e sua família. Feche seus olhos, apresente a Deus todo o peso, todo o medo, todo o pedido oculto. O Senhor vê a lágrima que você não deixa cair. Escuta o suspiro silencioso da sua alma, e nada passa despercebido diante dele. Vamos orar em nome do Senhor Jesus na comunhão. Senhor Deus, Pai de misericórdia, venho em nome de Jesus apresentar cada vida que ouviu este testemunho até aqui. Tu sabes, ó Deus, a dor que está oculta, o peso que ninguém vê, as noites mal dormidas, os medos secretos, as lágrimas caladas. Visita agora cada lar, cada criança, cada mãe, cada pai, cada coração. Revela o oculto, expulsa todo espírito de opressão, desmascara o inimigo, traz à luz o que precisa ser curado e protegido. Restaura a alegria, devolve a paz, levanta do pó aquele que está cansado, coloca
Anjos em volta dessa casa, cobre com teu sangue precioso e sela com tua presença. Dá força para buscar ajuda, coragem para romper o silêncio e fé para crer que tudo pode ser transformado. Opera milagres, Senhor. Faz do vale um altar, da ferida um testemunho, da vergonha dupla honra. Eu creio que tu já estás operando e que grandes coisas serão testemunhadas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe este testemunho. Deixe nos comentários seu pedido de oração. Conte de onde está ouvindo e ajude a fortalecer essa corrente de fé. No próximo vídeo, vamos orar juntos novamente por todas as causas apresentadas. Que Deus visite sua casa e faça do seu vale um testemunho de vitória. Deus seja louvado.